Vamos comentar essa história. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil. A Corrente foi a 265ª aventura diária do Fantasma. Foi publicada entre 15 de janeiro e 8 de junho de 2024, com o texto de Tony DePaul e a arte de Brett Blevins. A história teve seus altos e baixos, teve alguma polêmica em torno dela, então eu resolvi listar 5 motivos para você ler essa história que está gratuitamente disponível no blog Fantasma Brasil. Não é segredo para ninguém que às vezes o Lee Falk deixava alguns erros pelo caminho nas suas histórias. É muito comum que leitores do Fantasma, ao pegar histórias antigas do personagem, percebam certas incoerências em relação ao cânone estabelecido pelo próprio Lee Falk. Tony DePaul parece empenhado em solucionar esses problemas de incoerência, essas inverossimilhanças internas da história. E isso ele fez nessa aventura. Se você acha que esse título A Corrente é familiar, você não está errado não. Acontece que A Corrente é também o título de uma aventura dominical publicada em 1953, texto de Lee Falk e arte de Wilson McCoy. Naquela aventura nós somos apresentados a história de como e por que existe uma corrente dependurada no trono da caveira. Essa história vai ser referenciada na atual aventura como sendo um sonho que o 21º fantasma tem. E é interessante que o Tony DePaul usou o recurso do sonho para mostrar por que aquela história de 63 não faz sentido dentro do cânone estabelecido do fantasma. E aí, gente, eu fui reler a história original e realmente, apesar da gente achar interessante toda aquela coisa, de que a mãe do 21º fantasma é sequestrada, o 20º fantasma vai salvá-la, ele é aprisionado, ele passa um ano movendo, um moinho, e aí ele vai desgastando o elo de uma corrente. É uma história que todo mundo gosta, mas a gente percebe que é uma história que não faz muito sentido dentro do cânone do personagem. E o roteiro do Tony DePaul mostra justamente essas incongruências. Primeiro, a gente tem o fato de que o 21º fantasma naquela história estava agindo ao contrário do que geralmente ele era. Ele não gostava, ele parece que nessa história que ele não gosta de ser o fantasma, sabe? Ele age como um bebê chorão, e ele diz isso para Diana e Kit quando ele está contando o seu sonho. Outra coisa ali que fica meio vaga, fica meio esquisita, é justamente o fato de que o 20º fantasma em nenhum momento tentou fugir, e isso, palavras do 21º, não parece bem o 20º fantasma que ele e nós, leitores, conhecemos. Mas eu acho que o principal problema daquela aventura de 63 e que o Tony DePaul expõe muito bem aqui é o fato de que ali Falk ignorou completamente a existência das crônicas do fantasma. Se você já leu essa história clássica, você deve lembrar que quem conhece a história da corrente é o Woru, que é um Bandar, que o fantasma, o 21º, atualmente ele não conhece. O Woru é o guardião da história da corrente, ignorando a presença das crônicas. Lembrando que as crônicas do fantasma, os livros onde cada fantasma registra as suas aventuras para servir de ensinamento para os fantasmas futuros, já haviam sido introduzidas um ano antes, na aventura A Mulher Fantasma. Ali já apareciam as crônicas, é uma aventura de 62. Então a gente vê ali que há uma incoerência dentro das histórias do Falk que o Tony DePaul está resolvendo agora. Não é só essa. De vez em quando o Tony DePaul está fazendo assim uma reorientação das histórias, um retcon,
para poder fazer com que as histórias passem a ter uma certa coerência interna. Eu só acho, aí vai aqui a minha opinião, que ele poderia ter mantido a questão da corrente lá no Trono da Caveira. Porque eu tenho notado que já há algum tempo que essa corrente não aparece nas tiras diárias nem nas tiras dominicais. E aqui ele explica o porquê. Ele coloca que essa história nunca aconteceu. Tá? Eu acho que ele poderia de repente ter reorientado para algo mais parecido com aquilo que está no livro sobre a lenda do fantasma publicado pela Hermes, né? Que fala lá que a corrente existiu e a história é contada pelo Guran para o jovem Kit Walker. Em nenhum momento está dizendo que essa história não está nas crônicas, entende? Eu acho que ele poderia de repente ter reorientado nesse sentido, mas tá aí. E tem um detalhe interessante que você vai ver no nosso vídeo daqui a pouco. Esse sonho foi introduzido ali no início dessa história de uma forma bem orgânica. Ele não está ali apenas para fazer a revisão do cânone. Daqui a pouco eu vou comentar como é que ele vai se encaixar no desenvolvimento da história. Uma outra coisa que eu também achei muito bacana nessa história é qual é o conflito dela. O fantasma e Kit estão indo, né, para Mauitan. Na verdade, Kit está indo para Mauitan, onde ele vai se encontrar com Heloise, e o fantasma vai acompanhá-lo por uma parte do caminho. E eles vão conversando, que o Kit sabe que tanto Heloise quanto sua mãe estão empenhadas em criar um romance entre ele e Cadia, sendo que Kit diz que ele já tem um affair lá na Cidade da Montanha. De repente, o fantasma, o 21º fantasma, vê alguma coisa que só ele enxergou, manda que Kit continue o caminho que ele vai lá resolver. Kit vai, mas volta. E aí a gente vê qual é o grande conflito. Nós temos ali criminosos, né, uma gangue, que usando equipamentos silenciosos estão retirando um artefato, um ídolo, né, dos Longo, que fica num assentamento, num sítio arqueológico, né, na mais antiga vila Longo que existe e que já é desabitada há mais de 1000 anos. E isso é um problema bastante atual. Uma coisa que tem acontecido muito em países como África, Índia e outros mais, é justamente essa retirada ilegal de artefatos arqueológicos. Isso é um problema que está acontecendo muito nesses lugares, inclusive no Brasil, e que geralmente tem pessoas muito poderosas por trás disso. Essas peças acabam indo parar em coleções particulares. E aí é interessante porque ao trazer essa história, ao trazer esse tema tão atual para dentro das histórias, o Tony DePaul vai mostrar como o trabalho do fantasma é necessário naquela região. E vai mostrar também toda essa coisa da manutenção da ancestralidade, a manutenção da memória, que é tão importante para os povos originários e que muitas vezes nós, né, os povos ditos civilizados, nos esquecemos que é preciso ser preservada. Uma coisa sensacional da gente ver nessa história é a ação dos dois personagens principais, né? Do fantasma e de seu filho. O fantasma vai ter aquela coisa assim, as suas habilidades são mostradas, né? Como ele consegue enxergar o que está de diferente na floresta e que até o próprio Kit fala, poxa, eu passei por ali e não vi. Porque o fantasma tem toda essa coisa da experiência. O próprio momento em que o 21º fantasma, junto com um guerreiro Longo, vai enfrentar os criminosos, vai aprisionar os criminosos, é sensacional, porque é tudo muito rápido, é tudo muito direto, muito dinâmico, e a gente vê a capacidade, a habilidade, a força do 21º fantasma. Mas o que eu destaco aqui é nós vermos Kit Jr., o futuro 22º fantasma, em ação. É muito bacana porque há um momento na história
em que ele acaba sendo atacado por um dos criminosos. E assim, o cara pega ele de surpresa, né, e acaba começa a enforcá-lo com uma corrente. Olha a corrente aparecendo aí na história. Ele começa a enforcá-lo, Kit Júnior consegue se desvencilhar, ele acaba tendo a ajuda de Capeto na sequência, né? E é muito bacana porque você vê Capeto começa também a obedecer o próprio Kit Júnior. É como se Capeto já o aceitasse como fantasma. E depois ele fala que ele lutou, ele acertou as contas lá com o cara sozinho, dando ordem para o Capeto ficar de lado. Ver Kit Júnior em ação é algo muito legal porque a gente acaba vendo a preparação do 22º fantasma. É o 22º fantasma prestes a entrar em ação. Isso é muito bacana. O quarto motivo para ler essa história é que a gente finalmente descobre por que Kit resolveu voltar do Himalaia. Quando o Kit volta para sua casa, Moss pergunta a ele quando ele soube que era hora de voltar, mas Moss nunca perguntou por quê. E Kit vai revelar ao seu pai o que o vinha incomodando desde que ele saiu da Índia. Ele explica que numa determinada noite ele teve um pesadelo. E aí ele até diz: o seu sonho, pai, onde você era uma pessoa diferente de quem você é, me trouxe de volta o meu próprio pesadelo. Porque o seu foi engraçado, o meu foi apavorante. E aí Kit conta para seu pai o seu pesadelo, que é nada mais, nada menos que a visão de futuro que Moss teve para ele. Ele, como aquele homem de vingança, aquele sujeito que vai sair promovendo uma matança, e ele vai contando para o pai dele que ele sentiu que ele tinha esquecido quem ele era, que ele estava fazendo tudo ao contrário daquilo que eles, fantasmas, têm de fazer. E ele acordou apavorado com aquilo. E aí é interessante porque quando ele diz para o pai o dia que ele teve aquele pesadelo, foi exatamente no dia em que Moss parou o 21º fantasma a caminho de Gravelines. Então é bacana porque o sonho do Kit, né, o pesadelo que ele teve, faz uma ligação com o arco anterior. E eu confesso que assim, eu tô até na dúvida se não seria o caso de acrescentar, né, agregar essa história ao arco O Fim do Fantasma. Fica tão interessante assim, a ligação é tão intrínseca que a gente pode pensar nela como sendo talvez uma continuação desse arco. Um quinto motivo para ler essa história são as perguntas que ela deixa no ar. Primeiro, em relação à própria aventura. Quem será a cabeça por trás daquele roubo, daquele ataque desses criminosos às Terras Longo? Quem é que está por trás disso? Porque tem um personagem que é um Longo, que está envolvido naquilo, que ele oferece ao fantasma, né? O cara inclusive já tem até uma marca da caveira. Ele diz ao fantasma que ele pode contar tudo o que ele sabe em troca de liberdade. E o fantasma diz: se eu fosse você, eu suplicaria a sua rainha que o entregasse à patrulha da selva. Eles vão ter mais interesse nisso. Mas essa pergunta fica no ar. Eu acho pouco provável que o fantasma não vá voltar a investigar esse assunto. Outra pergunta que fica no ar é quanto ao destino. Será que o Kit Júnior está destinado a se tornar aquele homem de vingança de um modo ou de outro? O 21º fantasma reflete que naquele momento Jampa já deveria estar morto, mas como Kit não estava lá, não haveria uma ligação dos chefes de Jampa entre ele e Kiabs Dord, né, os homens do mosteiro. Mas talvez o destino da Cidade da Montanha esteja selado, que vai acontecer aquilo de um jeito ou de outro. E aí o 21º fantasma reflete que talvez o sonho de Kit possa ter sido um aviso para ele, e que assim, caso ele esteja na Cidade da Montanha quando ela for destruída, quem sabe o sonho faz com que ele não se desvie do seu caminho.
só o tempo dirá. Antes de terminar, uma coisa que é importante a gente salientar, né? Essa história teve a arte do Brett Blevins, que eu acredito que é unânime a opinião de que foi um dos piores artistas que já passou pelo Fantasma, né? Ele realmente é muito ruim. A arte dele tem momentos que é extremamente caricata e eu acho que isso não combina muito com a pegada mais realista do Fantasma. Ela é irregular. Tem dias que ele faz uma arte excelente, tem outros dias que tá uma bomba absoluta. Então, assim, foi um artista muito ruim. Mas, para nossa felicidade, a história seguinte já marca o retorno de Mike Manley às tiras diárias do Fantasma. Então a gente pode ter certeza de que, pelo menos no quesito arte, a gente vai estar bem servido pelos próximos tempos. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras pelos links do Fantasma Brasil que ficam na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de acompanhar o Fantasma Brasil nas nossas diversas redes sociais, inclusive grupos de WhatsApp e Telegram, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?